Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sou a professora Gilmara Bandeira. Para a aula de hoje, trago o tema esporte versus jogos. Vamos observar algumas características de cada prática, né? E também verificaremos que o jogo não é esporte. Vamos ao nosso primeiro slide? Jogo não é sinônimo de esporte. É comum utilizarmos o termo jogo e esporte para designarmos as mesmas atividades. Contudo, o jogo e o esporte são fenômenos diferentes da cultura corporal. Para avançarmos na nossa compreensão da manifestação corporal jogo, é necessário termos a compreensão do que é cada um deles. Observem as imagens. O que vocês verem nesse contexto? Observamos aí que as vestimentas das imagens são bem diferentes, né? A questão do objeto bola é um objeto profissional, enquanto o outro é uma adaptação, né? E a gente vê público, vê um ambiente diferenciado. Qual dessas imagens vocês entendem como jogo e qual delas você entende como esporte? Vamos seguir aqui falando o jogo. O jogo também representa o quê? Compartilhar situações de envolvimento social. Quando estamos no jogo, nos envolvemos com os colegas, com as situações, então, e tem esse envolvimento. Adaptação de regras, sendo que no jogo, cada momento você pode estar inserindo uma regra nova. A cada participante você pode chegar, sugerir e de repente conseguir adaptar novas regras, né? Aprendizagem. É um momento de aprendizagem constante, porque sempre que aparece mais um praticante, um participante, ele tem uma sugestão, você vai estar dando também suas opiniões. A diversão e a recreação são questões de envolvimento, tá? Que são garantidas dentro do jogo. Competição, ela existe sim também no jogo. A cooperação é importante para as equipes, né? E o passatempo, passa muito rápido o tempo quando você está se divertindo, interagindo com seus amigos. Mas vamos ver aqui o conceito de jogo. Dessa forma, a palavra jogo possui diversos significados. O jogo pode ser compreendido como uma ação efetiva entre várias pessoas que respeitam regras e estabelecem acordos. Para jogar é preciso que haja interação entre os atores jogadores. Gente, o jogo também tem regra. Essas regras elas são flexíveis e elas são desenvolvidas através de acordo. As pessoas podem mudar a regra da quantidade dos participantes, podem inserir novas regras, depende muito das pessoas envolvidas, tá certo? E para jogar você tem que ter essa interação entre os jogadores. É importante que vocês construam esse relacionamento de interagir para que tenha mais sucesso e que a atividade seja mais produtiva. Vamos falar agora da classificação dos jogos, que são os jogos intelectivos, que é o jogo aí de xadrez, né? E os jogos motores, que a gente está vendo aí, é o que desenvolve as capacidades físicas, né? A agilidade, a força, a potência. A gente tem essa segunda imagem aí, onde tem os alunos que vão trabalhar nesse momento, o equilíbrio também, né? Os jogos cooperativos. A gente tem o exemplo aí do jogo da cadeira, né? Onde tem toda uma turma cooperando um com o outro. Se um deles desistir, todos vão cair. Então, para ter jogo cooperativo, é necessário que essa equipe funcione realmente como equipe. Os jogos eletrônicos são jogos de computadores aí, né? Que a criançada, os adolescentes tanto gostam. Os jogos de estratégia, que também a gente cita lá o xadrez, e os jogos populares. Os jogos populares, gente, são jogos que vêm sendo construídos ao longo da história de vida, né, dos meus pais, dos meus avós, bisavós, onde na época as pessoas não tinham internet, não tinham facilitações para compra ou aquisição de materiais, de objetos, e eles construíam seus próprios jogos, eles construíam suas brincadeiras, eles precisavam somente de tempo e espaço, eles conseguiam fazer jogos como a amarelinha, o jogo da bandeira, jogo de bila, peteca. E é interessante também identificar que em cada região os jogos eles mudam de nome. Às vezes são os mesmos jogos, mas eles vão mudando a nomenclatura, tá certo? Agora vamos falar de esporte. Esporte é uma atividade competitiva, institucionalizada, que envolve esforços físicos vigorosos ou uso de habilidade motora relativamente complexa.
por indivíduo cuja participação é motivada por uma combinação de fatores interno e externo. Já o esporte também tem regra, só que essas regras são institucionalizadas, ou seja, são regras pré-estabelecidas, formalizadas, elas não podem ser mudadas, tá certo? E assim, o esporte ele vai depender muito da questão dos fatores interno e externo. Fatores internos a gente pode falar o prazer, a satisfação da prática esportiva. E os fatores externos seriam as questões da premiação, remuneração dos jogadores, também a questão da fama, né? Que vem com as vitórias. Então, o esporte, ele é institucionalizado, ele não é democrático, ele é antidemocrático. Joga o quem? Quem pratica o esporte? São os melhores, as pessoas que têm mais desenvoltura, mais habilidade, né? É remunerado, muitos têm como profissão, como são jogadores de futebol aí que ganham milhões, né? Vamos falar um pouco agora da classificação dos esportes. Os esportes eles são classificados em esporte coletivo e esportes individuais. Vamos ver agora cada um deles. Os esportes coletivos são aqueles em que a equipe é formada por 2 pessoas no mínimo. Essa atividade tem como característica principal a interação entre os componentes, divisão ou organização dos jogadores a partir de suas posições e o trabalho em conjunto para alcance dos objetivos. Entretanto, são vários objetivos propostos com os esportes coletivos, a recreação, a socialização, o lazer, entre outros. Então, gente, para ser esporte coletivo, tem que ser mais de uma pessoa, né? 2, 3, as equipes. Vamos verificar alguns esportes coletivos. Todos os esportes de quadra, eles são coletivos. O handebol, o basquete, o voleibol, o futsal. Temos aí também a ginástica, né? A ginástica também é esporte coletivo, também é feito, são individuais, mas tem alguns tipos de ginástica, como a ginástica artística, ela é uma ginástica coletiva. E aí também a gente tem a questão da canoagem, dentre outros, né? Vamos falar agora da classificação dos esportes individuais. São aqueles praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta compete com adversários individualmente. Algum deles pode ser disputado contra apenas um competidor ou contra vários que também estão competindo de forma individual. O esporte individual, ele pode ser praticado individualmente contra um oponente, que é o caso das lutas, onde o atleta vai precisar do oponente, né, para ter essa interação. Já existem esportes individuais que ele vai depender só dele mesmo, que chamamos de esporte de marca, né, no caso o atletismo, a natação, arremesso de peso, que eles trabalham o quê? Com o tempo, né? Então, vamos ver alguns tipos de esportes individuais. Os mais conhecidos são a natação, a corrida, o tênis e o atletismo, mas nós temos vários aí. Temos também a esgrima, as lutas, o ciclismo. É importante que vocês observem também essa questão do salto em altura, que também é parte de uma prova do atletismo. Esse é um esporte que a gente chama individual de marca, tá? Então, gente, vocês conseguiram compreender que o esporte, ele precisa de regras, essas regras não podem ser mudadas e elas são regidas pelas confederações, pelas ligas, pelas federações, não é isso? Agora vamos dar seguimento com o diferencial entre jogo e esporte. O que tem de diferente num e no outro? Jogo é uma atividade espontânea e de regras flexíveis não profissionais. Já o esporte é uma atividade institucionalizada e está sujeita a regras predefinidas, competitividade, rendimento. O jogo ele tem fins de entretenimento, enquanto o esporte de competição e profissionalismo. Já as regras do jogo são regras flexíveis e livremente estabelecidas ou modificadas pelos participantes. Já a regra do esporte são pré-estabelecidas para cada modalidade esportiva por suas instituições regulamentadoras, que são as federações. Exemplos de esporte são jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de computadores, dardo e futebol de rua. Já o esporte são o futebol, o vôlei, o basquete, o xadrez também, que é um esporte, o judô, a arte marcial e o fisiculturismo. Gente,
A aula é curta, é interessante que vocês façam pesquisa, acessem outros sites para estar se aprofundando no assunto. Agora nós vamos à nossa dinâmica interativa. Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por meio deles a criança aprende sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, entende-se que o jogo possibilita a participação da criança de diferentes idades e níveis de habilidades motoras? Sim, né, gente? Mas vamos ver se tem mais alguma alternativa mais correta que essa. O jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca da excelência na execução de atividades do cotidiano. Quando fala em competitividade, né, no jogo já não está de acordo. E busca de excelência também aí se refere ao esporte. Vamos para a letra C. O jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão que serão negativas para a aprendizagem social. O jogo não exclui, né, gente? Pelo contrário, ele inclui. E a letra D, através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não podemos modificá-las? Não, o jogo a gente pode modificar de acordo com os participantes. São acordos que são fechados entre as pessoas que estão participando, né? No jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de aprender um conteúdo novo e de desenvolver habilidades motoras especializadas? Não, o jogo está vinculado ao prazer, à recreação, à habilidade. Então, gente, vamos ao nosso gabarito. A nossa letra, nosso gabarito é A, tá? O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e nível de habilidades motoras. Na aula de hoje, nós podemos identificar as diferenças de jogo e esporte, suas classificações e diversidade, né? A principal diferença são as regras, que no esporte não são flexíveis e no jogo sim são. Classificação, os jogos são inúmeras, né? E o esporte são os coletivos e os individuais. E você aí do outro lado, que jogo ou esporte você gosta de praticar? Esse jogo ou esporte está em qual classificação? Consegue identificar? Então, gente, encerramos nossa aula por hoje. Ficamos por aqui, pedindo que vocês acessem a plataforma Eduque para rever essa aula e ver outras mais. Bons estudos e até a próxima!